Boa noite, meu nome é Matheus, eu Matheus Bernardi da Silva, vou apresentar o subprojeto 4 da disciplina de controle de sistemas lineares 2. A gente vai falar sobre o controlador por realimentação de estados. A disciplina está sendo ministrada pelo professor Vergara e eu vou tentar ser bem sucinto nesses 4 tópicos aqui que a gente viu principalmente em aula e, enfim, tentar apresentar de forma resumida aqui. Falando primeiro sobre controlabilidade, a gente sabe que os sistemas eles são divididos entre dinâmicos e estáticos, né? Os sistemas dinâmicos eles dependem, os sistemas estáticos eles dependem apenas dos valores da entrada, né? Enquanto que os sistemas dinâmicos eles dependem não só dos valores da entrada do sistema, mas também do estado anterior ou dos estados anteriores. Se a gente tiver, por exemplo, um sistema que o y de n é igual a x de n, e x de n é entrada, esse é um sistema estático. Agora, se o y de n for igual a x de n mais y de n menos 1 mais y de n menos 2, a gente está falando de um sistema dinâmico. O estado anterior está interferindo no estado atual. Quando nós estamos falando da controlabilidade, a gente está falando então dos efeitos que essa entrada tem no sistema, basicamente. Então, a controlabilidade ela diz respeito à capacidade de controlar os sinais que estão sendo analisados com base na entrada do sistema. Assim, a condição, né, a gente está falando do sinal que a gente está tomando do sistema mostrando x1 de t, x2 de t, x3 de t, assim sucessivamente. Assim, a condição necessária para que um sistema seja considerado controlável, com base no diagrama esquemático ao lado, então a gente tem aqui o bloco B, o bloco C, o bloco A e o integrador. Onde o C é aquele y de C que multiplica o x, né? Que nós obtemos então o sinal que nós queremos analisar. E aqui nós temos aquele esquema do lado esquerdo do bloco integrador x pontos, do lado direito o x agora integrada, né? Integral do sinal derivado é o próprio sinal. Enfim, a gente sabe com base nesse esquema aqui, nesse diagrama esquemático, que montando a matriz C desse formato B, AB, A quadrado B, A ao cubo B, até, né, seguindo, vai findar em A elevado a N menos 1B, a gente consegue elaborar uma matriz, e essa matriz C, a gente faz uma breve análise. Se o número de linhas, quer dizer, se o posto matricial dessa matriz for igual ao número de linhas, a gente vai ter, que esse sistema ele vai ser considerado como controlável. Para resumir, a gente está falando, quando está falando de posto matricial, de linhas linearmente independentes. Se esse número, esse posto matricial for igual ao número de linhas total, a gente vai ter que o sistema é controlável. Falando de observabilidade, assim como não é possível controlar todos os sinais de um sistema, às vezes não é possível relacioná-los aos valores de entrada. E isso torna conflitante observar esse sistema. E assim, a gente pode elaborar uma segunda matriz, vou chamar de matriz O, que é C, CA, CA quadrado, CA ao cubo, até C, que multiplica A elevado a N menos 1, e a gente faz a transposta, tá? Não vai ser uma matriz aqui, se observar, tem um sinal de transposto. Se o posto matricial for igual ao número de linhas, o sistema será considerado observável. Então é o mesmo esquema que a gente viu anteriormente, porém neste caso é para analisar a observabilidade do sistema, não mais a controlabilidade. Pois bem, repare agora que nesse diagrama esquemático que a gente estava trabalhando, foi inserida uma malha de feedback com um ganho menos K. Ela está sendo basicamente curto-circuitada ali com o U, e a gente pode considerar que não vai ter uma entrada U, né? Ela vai ser o próprio sinal que vai entrar no B. Então a gente está mostrando aqui depois o integrador, multiplicando por um ganho menos K e realimentando. Pois bem, o projeto
da malha K pode ser feita através de vários métodos, né? Qual que é o objetivo dessa malha K? É diminuir o tempo de assentamento, melhorar a performance do sistema. Como a gente já viu, a gente viu desde o começo da disciplina, na realidade, a gente realimenta o sistema buscando melhorar a performance dele. E é justamente o que vai ser feito aqui. Acontece que para a gente melhorar a performance desse sistema, a gente precisa calcular a matriz de valores de K que vai interagir, que vai ser inserida ali e vai interagir com o sistema. Ao se calcular os valores de S que multiplica a matriz identidade menos A, a gente vai encontrar a equação característica desejada, tá, desse sistema. Então a gente toma o bloco A, calcula essa equação ali para determinar os autovalores dessa matriz, e a gente vai encontrar uma equação característica desejada. A gente consegue montar com base nesses autovalores. Deve-se então calcular o determinante de S vezes I menos A mais BK, e igualar as equações características obtendo os valores de K desejados e que vão, por isso, melhorar a performance do sistema, né? Então, basicamente, a gente vai pegar essa equação característica que a gente obtém aqui, e essa equação característica que a gente obtém nesse segundo momento, e vai igualar, sendo que o que vai ter desconhecido ali são os valores de K. Igualando as duas, a gente vai conseguir determinar os valores de K, e assim a gente elabora a matriz K, que vai fazer a realimentação de estados, que a gente chama. Por fim, porém não menos importante, a gente vai apresentar brevemente aqui sobre o observador de estados. Eventualmente pode acontecer de nós precisarmos a gente precisar fazer o feedback para essa matriz de estados aqui, melhor, para esse bloco de ganho da malha de realimentação, que vai, enfim, fazer a multiplicação dos estados e fazer o feedback. A gente às vezes pode não ter sensores, enfim, a gente pode não ter a nossa disponibilidade, os meios de fazer com que esse sinal seja inserido aqui nesse bloco K. Nesse sentido, surge o observador de estados. Ele vai fazer com que ele vai ser basicamente uma malha externa que vai substituir o ramo de feedback que está ali em vermelho, tá? Esse ramo ele vai ser substituído por uma malha externa. É uma malha bem grande, eu acabei nem colocando aqui, mas essa malha ela vai visar fazer com que seja simulado, entre aspas, tá? Vai ser simulado os estados ou os valores naquele instante para o sinal que a gente está considerando. É interessante a gente notar que para isso acontecer, para esse observador de estados funcionar, ele vai ter que ser bem rápido, de 2 a 5 vezes mais rápido do que o sistema que a gente está trabalhando, tá? Então, se a gente está falando de ter um polo, às vezes, o polo mais lento desse nosso sistema está em menos 10, ele vai ter que estar pelo menos em menos 20, o polo mais lento do nosso observador de estados. Ideal que seja lá em menos 50 ao menos. Então, dessa forma a gente garante uma certa agilidade. Então, e não só agilidade, né? A funcionalidade, porque ele não vai funcionar corretamente se ele for mais lento que o nosso sistema. E para esse observador de estados funcionar, a gente precisa que o sistema seja controlável e observável. Seguindo uma série de passo a passo, a gente consegue determinar os valores os valores dos parâmetros dessa malha externa, enfim, fazer a inserção no lugar desse ramo marcado em vermelho e utilizar dessa técnica, como foi explicado. Quando a gente não consegue fazer essa inserção desses sinais, a gente pode utilizar o observador de estado. Então seria basicamente isso. Obrigado.